Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Então, galera, o Flamengo venceu o Juventude aí, né? E Zé Elias aí, rasga elogios aí da aula, né? Sobre o Flamengo, que o Flamengo aí vem crescendo aí no Brasileirão e também na Copa do Brasil, mas principalmente agora no Brasileirão, né? Que o Flamengo está um pouco distante, né? Mas com o tropeço agora do Palmeiras e do Fortaleza, o Flamengo tem chance, né, de competir aí e vencer esse Brasileirão, visto que tem um confronto direto entre Botafogo e Palmeiras. E se o Palmeiras, né, com os tropeços aí, empatar esse jogo contra o Botafogo, né, o Flamengo pode aí ultrapassar os dois, né, e assim se tornar campeão. Então vamos ver aí o que Zé Elias falou, né, do Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Obrigada, viu, Pedro, aí por todas as informações, pelos detalhes que a gente fica... que é legal da gente saber também da torcida, né? A torcida já se organizando para a final da Copa do Brasil. Olha, os números do Gabigol contra a Juventude, o ranking enquanto ele esteve em campo, 1 gol, né? O primeiro no time, foram 4 gols, um gol para cada jogador. Chances criadas, 2 chances criadas, 3 finalizações, 2 finalizações certas, ações na área rival, 9. Aí ele está no ranking do time primeiro e segundo em finalizações certas. Ele não marcava desde 20 de junho. E ele volta a marcar, de julho, né? Ele volta a marcar pelo Flamengo. O último gol tinha sido na partida contra o Criciúma, 98 dias, então sem marcar, 15 jogos, 666 minutos até marcar, uma assistência, finalizações 15, 8 no alvo, 6 grandes chances. Era realmente um momento muito difícil para o Gabigol hoje. No pênalti, ele consegue marcar aquela história do sai zica, né? É um alívio também para o torcedor ver o Gabigol voltando a marcar. Eles esperam por isso. O Gabigol tem mais chances agora com o Felipe Luiz. E agora é a chance dele pegar deixa, como a gente fala, Fábio, Sim. E fazer um restante de temporada bom. Sim, é isso, Marcelo. É o gol importante para ele, para o torcedor também, né? Porque acho que todo mundo percebe o carinho que o Gabigol recebe das arquibancadas. Então, assim, é muito tempo sem fazer gols para um camisa 9. O Gabigol, ele não tem aquela forma que o torcedor está acostumado a vê-lo em campo, né? Parece que falta muito ritmo, enfim, falta jogo, falta confiança em muitos momentos. O gol dele sai numa penalidade, né? A gente pode até discutir também com relação a esse lance do Gerson dentro da área. Mas é importante, Marcelo, importante para ele, importante para o torcedor também, para o Felipe Luiz, né? Porque o Felipe Luiz, ele confiou no Gabigol, ele tem uma explicação muito plausível também, porque ele fala que não é só a relação com o Gabigol, né? A confiança que ele tem no jogador, mas o sistema que o Felipe Luiz imagina que esse Flamengo vai produzir melhor. E nesse sistema ele precisa de um cara de referência. E ele fala sobre o Pedro, né, que é o jogador que faria essa função, que seria o titular, mas hoje está machucado. O Carlinhos não está pronto ainda para ter uma regularidade de atuações ali dentro do Flamengo. E aí tem o Gabigol para exercer essa função. Então é importante para ambos ali, para o torcedor do Flamengo, para o Gabigol, para a instituição também, porque o Gabigol nesse cenário pode ser importante para o clube nessa reta final de Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil. E com certeza o flamenguista sai mais feliz do Maracanã hoje pela vitória, que é importante, e também por esse gol aí marcado pelo Gabigol. Ô Zé, quando acontece uma partida como essa, com o Rascaeta voltando a marcar, com o próprio Gabigol voltando a marcar também, Michael fazendo uma boa partida, o Plata fazendo esse primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso mexe para os outros jogos? Dá aquela coisa de, olha, chegou o nosso momento, a gente vai voltar a jogar muito bem, ainda tem final de Copa do Brasil, vamos arrebentar? Eu acho que traz confiança, traz mais confiança. A única coisa que deixa o vestiário alegre, Marcelo, são 3 pontos. Vitória. É vitória. Ganhou, todo mundo sorri, esquece até da partida que, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tal, você esquece. O ambiente é legal, todo mundo está sorrindo, as entrevistas são boas, a torcida sai feliz, sai contente. Esse é o trabalho do treinador, de entender o que aconteceu, analisar os erros, os acertos, e no dia seguinte, ou na volta, no pós-jogo, na recuperação, vem cá, chama, conversa, mostra os erros, os acertos. Mas para os jogadores, é a alegria de poder ganhar, né? De poder comemorar o gol, de poder estar ao lado da torcida. A confiança desse time do Flamengo, ele mudou a partir do momento que saiu o Tite. Quando sai o Tite, muda o ambiente. Você vê o Gabigol sorrindo, você vê um time mais pegador, um time com uma intensidade maior, uma vontade
a mais, né? Uma vontade que nós não víamos antes do Tite. Aí não é questão de correr para o Tite ou não, porque existem metodologias diferentes, pedidos diferentes, orientações diferentes dos treinadores. Então, o ambiente muda. Bancada mudou. Então, assim, tem muita coisa que esse Flamengo mudou depois da saída do Tite. Você também enxerga desse jeito, Silas? Parece muito claro, né, que depois que o Tite sai, por mais cruel que isso possa parecer, né, a gente parece estar colocando tudo na culpa do Tite, não é? E não foi isso, mas assim, o clima realmente muda com a chegada do Felipe Luiz. Eu acho que mais pela chegada do Felipe Luiz do que propriamente pela saída do Tite. Um cara que está desde 19, né, no Flamengo. E principalmente 19, né, que traz muito essa lembrança. Que viveu toda essa glória com o Jorge Jesus. E um cara também que sempre teve esse comportamento muito sereno. Um cara que sempre disse que a ideia dele era se preparar para que esse momento chegasse. Mas às vezes aconteceu com o Lázaro, aconteceu com o Roger Machado, aconteceu com o Lúcio Flávio no Botafogo, o próprio Seabra, que a gente acabou de falar aqui agora, que você chega no Cruzeiro, você chega no Botafogo, você chega no Palmeiras, no caso do Roger Machado, Lázaro aqui no Corinthians, e o resultado, quando ele começa a ficar ruim, estoura na corda onde o lado é mais fraco, que é no treinador que está começando. O Felipe Luiz está num gigante, que é o Flamengo, mas é um cara muito sereno, um cara muito sensato, e os resultados estão acompanhando. Então isso que é muito legal. Agora, ainda tem as finais da Copa do Brasil, que é muito importante, e são 8 pontos, né? Sim. De diferença agora do Botafogo, com esse empate, né? Que o Bota por enquanto, ou seja, 54 contra 62, 54 Flamengo, 62 o Botafogo. Ainda com jogamento. Então, no brasileiro, eu vejo difícil ser campeão no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil está aí, e o importante é que o flamenguista, ele quer ver o time jogando, e jogando bem. E hoje foi muito importante o Plata marcar, porque não estava fazendo bons jogos. Muito importante o Gabigol, acho que mais do que todos, marcar, porque o Michael a gente sabe que ele entrega. Ele sempre entrega sacrifício, bons jogos. Já fez um golaço de cabeça, acho que na estreia dele, né? Faz um golaço de cabeça dando um peixinho lá, cria sempre muitas boas chances. Então, assim, é um elenco grande, com um treinador jovem, mas com um passado de Europa, um passado muito bom de Europa, de aprender com o Simeone. No jogo contra o Corinthians fez isso muito bem, soube se fechar, acho que ali ele lembrou o que faziam lá e tal, acabou dando certo, poderia não ter dado mais também. Simeone do que Jorge Jesus, né? Porque ele também tem o Jorge Jesus como a sua inspiração. Mas o discurso dele é que ele é um jogador que às vezes ele tem até medo dele ser tão ofensivo. Sim. Mas é isso que o torcedor do Flamengo quer que o Flamengo ganhe e jogue bem. E até agora está ganhando, está jogando bem. Muita gente com bronca do Tite, pela saída do Tite. Então ele, sem ter culpa nenhuma disso, lógico, está se aproveitando bem disso aí também. Felipe Luiz falando no Maracanã, ele falou e a gente mostra para vocês. Bem, ele falando, Zé, que por mais que ele não goste de poupar nenhum jogador, é a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo da final, né? Então o Campeonato Brasileiro, no meio da semana, vai ficar pelo menos ali, alguns jogadores vão realmente descansar. E tá certo, né? Não dá para você colocar hoje, na quarta, no domingo, sendo final domingo. Marcela, final todo mundo quer sair na foto. Você acha que o jogador não quer jogar? Hã? Pois é. Não joga de muleta. Não, joga, professor. Precisar, o que é? A cabeça? Não tem problema. A cabeça rachada, eu vou pro jogo. Injeção aqui no joelho e vai. Pode ir. Eu acho que chega um determinado momento do campeonato, do ano, que o jogador tem que jogar. Mas somos poucos, Eu entendo o que ele falou ali, mas ele tem que escolher os melhores jogadores. Tem que escolher os melhores jogadores, né? Enquanto você tiver a oportunidade de jogar... Tá aqui, pergunta se o Fábio queria... Você queria jogar ou você queria ficar treinando com o preparador físico? Melhor jogar. Melhor jogar, né? Fazer musculação, né? Não, o que eu não entendo é isso, é que você fica... Não, vou poupar, não vai jogar. Você vai preparador físico, você treina mais do que como se você tivesse jogado. Né? É uma situação assim... Eu, conversando, né, com as pessoas e com os jogadores e tal, é isso que realmente, às vezes, é isso que acontece. Então é melhor jogar, o jogador está ali para jogar. E eu sou um dos caras que brigo sempre em relação a... Jogador, ele tem a profissão dele. Ele é pago para jogar quarta, ele é pago para jogar domingo, ele é pago para jogar quinta, ele é pago para jogar sábado. Né? É muito bem remunerado para isso. Tem uma estrutura fantástica. Mas ele tem muita pressão. Ele tem pressão quando ele joga mal. Quando ele joga bem, tá tudo certo. Quando Nossa, cai... Zé, pela mão, não, eu tenho que falar... isso? E é porque é ex-jogador. Mas assim, é final de temporada. Os jogadores, eles vão acumulando cansaço também, Zé. Marcela,
eu sou contra, eu tenho uma opinião totalmente diversa totalmente diferente em relação a isso. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem todas as condições de jogar. O jogador de futebol não levanta 6 horas da manhã, tem que pegar ônibus, metrô, trem, para levar 2 salários mínimos para casa com a pressão de que o filho não tem leite para comer. O jogador de futebol não tem isso. O jogador de futebol levanta, vai no centro de treinamento, tem toda a estrutura de suplementação. Esses aí que recebem, né, Zé? Tem uma outra... Sim, Série A, né? Estou falando de Série A e Série B. Série A e Série B. Né? A gente está falando de Série A e Série B. Isso. Né? Então tem que ser realista, tem que falar a verdade para as pessoas, porque, não, o jogador está cansado. Mas você, como ex-jogador, você tem todo o direito, sem lugar de fala. Só faz isso, eu fico vendo, e assim, o que eu falo é de jogadores que se machucam. Não, uma coisa é machucar. Não, porque tem um controle de carga, você vê jogadores, você vê o treinador reclamando do calendário. Então... Sim, mas se esse treinador precisar colocar o jogador, ele vai chegar no jogador e falar assim, quebra o galho para mim, me ajuda, joga lá para a final. Isso acontece, Marcelo. Se precisar, o treinador faz isso. Tá aqui o Silas, jogador e treinador. O problema é que o que eu vejo é o seguinte, vamos poupar. O Tite poupou, e aí o que aconteceu? O Tite, não vou tirar, não, vamos segurar e tal. E o que aconteceu? Eu acho que o jogador, ele tem a profissão dele, ele precisa jogar. Ele precisa treinar e jogar. Eu volto a falar, ele tem todas as condições. O jogador de futebol, o jogo evoluiu, preparação física evoluiu. Mas e as condições dos jogadores de futebol hoje? Evoluíram. Se você pegar a condição do Silas, quando começou a jogar, a minha e tal, o ambiente hoje é totalmente diferente. Você tem prevenção, você tem suplementação, você tem fisioterapia, são 3 fisioterapeutas para 2 jogadores. Você tem uma série de coisas que te dão a possibilidade de você fazer o maior número de jogos possíveis. Você joga 2, na terceira você está cansada? Então, está cansado, então alguma coisa está errada. Ou é a preparação física, ou o cara não está sendo profissional, né? O extracampo. Então, alguma coisa está errada. Porque se o jogador for profissional, sério, e levar a sério a sua profissão, ele consegue jogar. O Botafogo está tentando fazer isso, né? O Cristiano Ronaldo... Colocar todo mundo, né? O Botafogo tem jogadores muito fortes, fisicamente. Isso, o Botafogo está tentando, né? Competir tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Isso é muito a ideia do treinador, né? A maneira como você leva para o grupo, o entendimento também, a resposta que você tem desse grupo. Eu acho que com relação ao Flamengo, Marcelo, e o Felipe é inteligente para isso, o poupar por poupar eu também não concordo, né? Eu sigo muito essa linha do Zé, principalmente numa reta em que você tem ambições, né? Então, assim, se você ainda sonha com o G4, ou se o Flamengo ainda sonha com o Campeonato Brasileiro, você poupando, você tirando todo o time, pensando em uma decisão de Copa do Brasil, você vai abrir mão completamente dessa competição. Então, o poupar por poupar, eu também não concordo. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade de entender aqueles jogadores que estão em melhores condições. Então, assim, se você tem um Arrascaeta, por exemplo, quem sabe que tem uma questão física envolvida. Poxa, o Arrascaeta está dando sinais de que se eu botá-lo em 3 jogos em sequência, eu vou ter um problema na decisão da Copa do Brasil. Aí você olha de uma forma. Como tem outros jogadores também, que você vai fazer uma análise e o cara está pronto para jogar o jogo de hoje contra o Juventude, para jogar o jogo contra o Internacional e também a decisão da Copa do Brasil. E é isso que a gente pede só, né? Que deve acontecer nas análises do dia a dia. Não é o poupar por poupar. Eu vou tirar todo mundo porque eu tenho um jogo decisivo. Eu acho que é você olhar para o seu elenco e o que você pode colocar de melhor dentro das competições. Ainda mais se falando de times como Flamengo, como Botafogo, enfim, Atlético Mineiro, que disputam outras, não só uma competição, mas outras em conjunto. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo aqui no Sport Center. Tem mais indo pela verdade, para o Gabigol, para o Arrascaeta também. Depois a gente fala sobre a importância dessa retomada. O Plata fazendo seu primeiro gol também, o Michael marcando, isso é importante. A gente vai falar sobre o que isso pode mudar também no Flamengo para o restante da temporada, para a final de Copa do Brasil, etc. Olha, os números então de Flamengo e Juventude, posse de bola do Flamengo 74% a 26% do Juventude, 551 passes certos a 152, 20 finalizações a 5, 10 finalizações certas a 3, 9 grandes chances a 2, 44 ações na área rival a 11, um banho de bola do Flamengo nesses números que a gente vê aí dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E a gente conversa agora com Pedro Henrique Torre, a gente vai para o Maracanã e ele vai falar como é que foi o clima da torcida, a importância desse jogo para as outras partidas do restante dessa temporada. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center.
Tudo bem, Marcela? Muito boa noite. Boa noite aí ao Capita, Fábio Luciano, também Zé Elias, o Silas, todo mundo que está sempre ligado com a gente no Sport Center. Olha, Maracanã agora já vazio, já bem mais tranquilo, enfim, já foi todo mundo embora, mas estava bem animado, bem cheio, estava uma tarde muito abafada, agora a ventania aqui começou a chover, mas 56 mil torcedores no Maracanã para apoiar o Flamengo nessa partida contra o Juventude, que era bem importante, né? Para o Flamengo seguir ali no bolo do G4, ao menos, tentar aproveitar, quem sabe, tropeços. Já houve ali de Palmeiras e Fortaleza, que empataram entre si. O Botafogo joga nesse momento, mas o Flamengo para seguir ali pelo menos no bolo do G4 e ficar um pouco mais tranquilo para a próxima semana, que inicia a decisão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Abriu rápido o placar com o Michael, que substituiu o Bruno Henrique, né? Estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De La Cruz, no meio de campo, foi substituído pelo Everton Araújo. De La Cruz, que está lesionado. E o Flamengo abriu bem rapidamente o placar. Parecia que ia ter mais facilidade assim para fazer mais gols, mas tomou um contra-ataque. Aí o Gilberto fez esse 1-1. Que aí a torcida ficou um tanto quanto, assim, ressabiada, mas continuou apoiando. Veio o intervalo e aí o Flamengo conseguiu rapidamente esse gol. E aí é importante a gente falar sobre o gol do Gabigol, porque ele não marcava desde o dia 20 de julho contra o Criciúma. Lembra aquele gol lá em Brasília, o Flamengo venceu por 2-1. O Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma bola na outra, enfim, aquele pênalti polêmico. Então, o Gabigol foi a última vez que ele tinha marcado, mais de 3 meses de jejum, 14 jogos em sequência sem marcar. O Felipe Luiz insiste com ele e aí vira um evento o Gabigol aqui no Maracanã, porque há tanto tempo que ele não marca, era algo tão trivial, e aí as pessoas pegando o celular, levantando tudo, é diferente dos outros gols assim. Então uma expectativa muito grande, cantando o nome do Gabigol, o nome mais saudado ao lado do Gerson na escalação do Flamengo. E aí, rapidamente, ele fez o gol e aí o Maracanã explodiu. Aí ficou um pouco mais fácil para o Flamengo, fez 3-1, até sofreu o gol depois, talvez, muita gente apontando uma falha do Rossi no chute do Emerson Carioca. Mas, e o lado importante, descontraído do torcedor do Rio de Janeiro, o Fábio Luciano conhece muito bem, da torcida do Flamengo especificamente. O Nenê, quando foi expulso, ficou falando ali com o Braulio logo depois que tinha entrado, o Braulio da Silva Machado, o árbitro da partida. O Nenê não saía de campo, não saía. Quando saiu, a torcida do Flamengo entoou aquela marchinha de carnaval: mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, dá chupeta para o Nenê não chorar. Foi um momento engraçado, descontraído da partida. Aí o Flamengo depois fez o 4-2 e saiu um pouco mais aliviado, com Plata, Alcaraz, enfim, o Gerson jogando muito bem. A importância dessa partida. Quem passou pela zona mista foi o Michael. Michael, hoje, que fez mais um gol, já tinha feito na sua estreia, a reestreia com a camisa do Flamengo, falou um pouquinho aí sobre, enfim, tem ansiedade, que talvez tivesse uma ansiedade do Gabigol voltar a marcar, como é que ele ajudou a preparação para o jogo com o Atlético Mineiro. Enfim, vamos ouvir um pouco. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí que Zé Elias, né, ele aí destroçou tudo, falou tudo sobre essa atuação do Flamengo e falou também o que a gente pensa, né? Não deve poupar jogadores, tem que jogar jogadores, se é possível, jogar todos os jogos. Claro, se vê que tá tendo fadiga ali, você vai ter que realmente tirar jogador, porque senão você vai perder o jogador por muito mais tempo. Mas não tem essa necessidade de, vou poupar porque tem outro jogo logo em seguida. Não, o Flamengo tem que jogar todos os jogos possíveis e tem que jogar o time titular, o melhor que tiver disponível. E assim como aconteceu com o Jorge Jesus, né? E foi campeão dessa forma. E hoje o Flamengo tem elenco para isso, né? Começa com o time titular, que é o time que sempre joga, e vai substituindo aos poucos. O Flamengo fez o resultado, fez 1, fez 2, vai trocando como o Felipe Luiz fez hoje, né? O Flamengo tinha feito 3-2, né? Foi o que? Entrou Alcaraz, entrou Plata, né? E foi entrando jogadores aos poucos, né? Porque o Flamengo tem elenco para isso. E logo mais vai voltar Cebolinha, vai voltar Luiz Araújo. O Flamengo vai ter muito mais jogadores, peça de reposição ali para atuar, né? Como o Pedro, né? Que hoje não tem um centroavante principal ali, né? Tem Gabigol, mas não está na sua melhor fase. A Carlinhos também não está na sua melhor fase. Então o Flamengo tem alguns desfalques nessas posições. Mas é isso, os jogadores vão voltar próximo ano, como Vinha também. E com certeza novas contratações que o Felipe Luiz vai pedir, pontuais para cada posição, para fazer com que o Flamengo ainda evoluir ainda mais. Então o Flamengo só tem a crescer, né? Então essa vitória aí vai fazer o Flamengo crescer ainda mais no Brasileirão, né? Vamos torcer aí para que outros times tropecem, né? Como Palmeiras e Fortaleza tropeçaram. E agora torcer para que o Botafogo também tropece. Qual a sua opinião, torcedor? Nos comentários pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.